compra eles, recompra esses mesmos bens depois industrializado com um valor agregado maior. Vou te dar um exemplo. Eu queria que você falasse melhor para explicar para o público o que é commodities. Commodities é basicamente bens básicos não industrializados, é basicamente comida, minério e coisas dessa linha aí. E o que eu falei? A gente vende, é como se a gente produzisse banana e depois comprasse a bananada industrializada num pacotinho. É isso que acontece. A gente vende bens não industrializados para fora, a gente vende soja, a gente vende grãos de todas as formas e espécies de grãos, mas como a Alexandre falou, a gente não tem tecnologia. O que significa isso? Como esse grão é colhido? Exato. Ele é colhido com umas colheitadeiras, parece trator, mas é chamado colheitadeira, máquinas enormes do quais a gente não produz. Então, essas colheitadeiras vêm de fora com valor agregado muito maior. Valor muito alto esse maquinário. Porque ali há tecnologia de ponta. Existe, exatamente, existe para tudo que se faz. O chocolate que você come, eu estive vendo uma reportagem na Suíça, né? O chocolate suíço ele é muito bem visto, né? Pelo mundo. E a máquina de produção do chocolate suíço, que vem desde daquelas manoplas que você põe nas tetas da vaca, são coisas absurdamente, uma tecnologia, parece uma tecnologia para nós, parece futurista. Oh, deu um pau ali na câmera. Edita depois. Depois a gente edita. É praticamente futurista, e esse tipo de coisa não tem aqui. Se alguém quiser produzir chocolate como lá, a pessoa teria que importar e fazer um altíssimo investimento, coisa que não daria. Então esses impostos têm que ser reduzidos. Esse maquinário, aliás, tudo, tanto desde o seu celularzinho que você tem aí, até essas grandes máquinas, tudo isso tem que ser, tudo isso tem muito imposto em cima disso aí. Esse imposto tem que ser altamente reduzido, no mínimo ficando como os Estados Unidos, que é 6,5%, e para nós não temos hegemonia tecnológica, nós temos que deixar essa tecnologia entrar. João. Como ele falou, para produzir o chocolate vai precisar dessa tecnologia, só que o cacau é brasileiro. E o cacau é a commodities que eu falei. A gente vende o cacau. A gente vende o cacau a preço de banana e compra o chocolate depois. Nessa questão também, a gente fala tecnológica, a gente tem que analisar. Acabou e. Não, Voltamos. Bom. Questões tecnológicas, a gente. É a minha crítica pessoal ao governo Bolsonaro, porque a gente já não era ponta industrialmente falando. Era um país que vinha se industrializando, vinham crescendo as indústrias, só que ele, por falta de política mesmo ali no Congresso, que não está tendo governabilidade, a gente vive hoje no Brasil praticamente um parlamentarismo presidencial. A gente escolhe o presidente, mas quem manda é a galera do Congresso. Então, se não tiver alinhado, não vai. Não votei no Bolsonaro já por essa questão também. Votei no Ciro no segundo turno, e a minha visão do Bolsonaro para o futuro era essa. Não Haddad não, né? No segundo, por questões aí, por questões filiativas, a gente teve que votar na Manuela. Tivemos que votar na Manuela, no Andrade, não, na Manuela. Tá bom, vamos lá. Mas por essa questão, por eu já ter uma vivência partidária, eu sabia que não ia ter a governabilidade, por mais que ele quisesse ser honesto, ser justo, igual ele fala aí. Às vezes ele é justo, às vezes nem tão justo assim. Eu defendo que o filho dele vá para a embaixada, mas eu quero 3. Aí vai os 3 filhos, um para cada país. Eu acho que ele vai ter mais sucesso. Aí ele vai governar. Eu acho que ele vai ter mais sucesso governando aí. Pelo menos que o Flávio desapareça daqui, né? Os imbecis já começam ali dentro de casa. Então, o Flávio que essa semana votou sem querer querendo, né? O Flávio votou sem querer querendo e para o fundão eleitoral. Isso é um absurdo. É um absurdo. O país que eles Arão está quebrado. Contra o país. Dobrou a verba para a campanha. Dobrou a verba para a campanha. Não existe, o país não está quebrado. E aí o Flávio Bolsonaro foi lá falar que votou sem querer querendo.
Realmente, falando aí dos filhos do Bolsonaro, a gente tem que citar o Flávio Bolsonaro, em específico, que está cagando com o pai, né? O Paulo Guedes cagando na economia, que é o PhD em economia cagando na economia, o Flávio Bolsonaro cagando no Senado. Mas enfim. Voltando aí, para a gente ter um avanço tecnológico, a gente tem duas opções: ou investe em tecnologia nas academias, que vai levar um tempo médio e longo para esses resultados em pesquisa aparecer, ou a gente pode fazer a redução de imposto para o quê? Importar essa tecnologia, e a partir daí a gente pode fazer uma engenharia reversa para adiantar um pouco esse processo, ou logo mais na frente, talvez uma quebra de patente, coisas do tipo, para a gente avançar. Mas a questão impeditiva muito grande, não só da importação tecnológica, mas dos bens e consumos como um todo, é a questão dos impostos, dos tributos. Os tributos são muito caros, principalmente para quem ganha pouco. Só que quem ganha pouco fala: eu não pago imposto de renda, eu não pago imposto nenhum. Eu volto àquela frase do não sabe nada e inocente. Mas inocente até uma questão, não querendo menosprezar, mas de inocência mesmo. Por quê? Porque o pecadinho, digamos, está nas letrinhas miúdas. Quando você vai no Bahamas, que é o nosso mercado, nossa cidade aqui, você vai lá fazer uma compra de R$300, você só vê o final R$300. Dá uma lidinha em tudo. Desses R$300 vai estar lá cento e poucos reais em tributos. Exato. O que seria esses cento e poucos reais em tributos? Como o Alexandre falou, o nosso tributo gira em torno de média de 40% dos bens de consumo de primeira linha, do arroz, do feijão, do remédio. Você está doente, você ainda vai pagar tributo. Pelo amor de Deus. O que acontece? Com 30% a 40% de tributos a mais, se fosse igual nos Estados Unidos, entre outro país que é de 5%, 6%, no máximo 10%, você teria uma economia no seu salário de cerca de 20% no mínimo, de 25%. Até mais. No mínimo. Ou seja, se você tem um salário de R$1.000, é como se você ganhasse, de fato, 1.200 e um pouquinho. Só que esses 1.200 e pouquinho você não vê porque o tributo come ele e você não vê ele retornar para você em bens comuns. O que seriam esses bens comuns? Os tributos são para os bens comuns, bem comum que todo mundo usa, seja rico, seja pobre, gordo, magro, médio, criança. É a rua, é o asfalto que está lá no seu bairro, é o transporte público, são os hospitais, esses são os bens comuns. Você compra no supermercado, o seu eletrodoméstico, sua televisão, seu celular, o seu aparelho de máquina de lavar, sua geladeira, tudo isso são os bens comuns. Outros exemplos do que você come também. Não adianta você pagar isso se não tem um retorno. Aí você pensa: mas eu ganho bem e estou conseguindo viver meu lado. Mas, digamos, você ganha bem, ganha R$100.000, jogador de futebol. Não adianta você ter uma Ferrari, se em de fora as ruas não vai chover um meteoro, né? Pelo menos o prefeito é democrático. Todos os bairros estão ruins. Bairro bom, bairro ruim, tá tudo esburacado. Ou seja, não adianta, você vai andar desconfortavelmente numa Mercedes, você vai ficar chacoalhando como todo. Agora, se tiver uma rua top, um asfalto bom, se você estiver com o seu Fitzinho na 147, você vai conseguir caminhar tranquilamente aí no seu dia a dia. Então, há uma distorção do que é gasto, como ele falou, e do que é revertido realmente para a população. O fundo eleitoral dobrar, isso não existe. Num país que está quebrado, ou seja, o investimento do Paulo Guedes mesmo, daqui a um tempo vão reduzir os salários à metade, é o que está acontecendo no Chile hoje em dia. Mas tem que partir do exemplo do Chile mesmo, que lá começou de quem? Dos deputados, presidentes, do legislativo, da classe política, reduzir o seu próprio salário. Aqueles que querem reduzir o benefício do aposentado, coitados dos aposentados, já estão aí suspirando, saúde nenhuma para essa galera. O problema nunca geriatria. Foi da pessoa, da Dona Maria, do seu José, que ganha um salário mínimo. Se você contar que o país recebe 4 trilhões de impostos, você pode dar praticamente R$1.000 para cada um e não fazer a menor diferença no todo que o país recebe, tá ok? Então esses... Tá ok? Tá ok, galera? Tá ok? Tá ok disso aí? Tá ok, né? Tá ok. Então não vai fazer a menor diferença.
Então, o problema não é o São José, a Dona Maria, ou quem se aposenta cedo, chamar esse pessoal de vagabundo, que nem o Fernando Henrique fazia, né? O Fernando Henrique chamou quem se aposenta cedo de vagabundo. Mas ele se aposentou, se não me engano, com os 37. Auxílio pode, auxílio dá. Então, a gente tem que lembrar desse detalhe também. E quem se aposenta cedo não é vagabundo. Tem muita gente aí que não pode mais trabalhar e tem que se aposentar mais cedo. Tem muita gente que trabalhou em outros ofícios e tal, enfim, não são essas pessoas que incomodam na presidência, mesmo porque mesmo porque a previdência, tá, ela é um direito de quem pagou. Você pagou, você tem que receber. Não tem como mudar, você pagou, é um direito seu. O que interfere na previdência? São os altos salários. É o Sarney receber 100 mil reais de previdência. Então aí esse tipo de pessoa, são outros aí, militares, nem principalmente a classe política, né? Receber esses valores absurdos, como se tem o Sarney, 100 mil reais de previdência, são essas pessoas aí que interferem no problema da previdência. E esses altos salários, né, altíssimos, como é que a gente chama de salário de Marajá, esses salários é que tem que ser cortado, não o salário do São José e da Dona Maria, recebe um salário ou dois, isso não faz a menor diferença no orçamento final do governo. João? Então, o problema todo, além do alto salário, é a questão produtiva, né? Esses caras não produzindo nada, nem agora, muito nem pelo contrário, né? É isso. Ele só Por isso que eu sou tecnicamente libertário, né? Conhece, anarquista. Eu sou anarquista. Quanto menos governo, melhor. Porque o governo é uma máquina de ferrar todo mundo. Se você pegar, por exemplo, a história aqui, vou contar pra você, do Barão de Mauá, não sei se você conhece. Um cara que começou do nada, tentou industrializar o Brasil, começou a fazer as primeiras fundições. O que ele fez? Fechou um contrato com o governo federal na época. As primeiras tubulações, é o que? De levar água à casa das pessoas. Tubulações de metais com ferro fundido, fechou um contrato com o governo milionário, produziu, instalou a tubulação e o governo não pagou, quase quebrou o cara, entendeu? Ou seja, quando a pessoa desempregou depois desse fato aí, de não ter recebido, e o governo dá cano desde sempre. Então, se você der o cano no governo, meu camarada, acabou sua vida. Mas ele dá cano o tempo todo. Então, a minha parte lembrando para as pessoas não entenderem errado, a anarquia nada tem a ver com comunismo, socialismo ou qualquer ismo dessa linha. Tá? Nem sem governo e com bagunça. E nem com a pessoa tem a ideia de que anarquismo é quebrar tudo. É quebrar, sair batendo, quebrar. Pelo contrário. É a ausência de governo. Quanto menos governo tiver no Estado, melhor para o cidadão, melhor para nós. Não governabilidade, a ausência daquele cara que manda em todo mundo obedece e o cara não faz nada. Exato. A anarquia é o seguinte, quebrou a ponte do meu bairro, vai pegar a galera do meu bairro e ajuda mútua. Vamos lá consertar a ponte, etc e tal. Governabilidade onde todo mundo, digamos aí, democracia grega de antigamente, Exatamente. Todo mundo palpita. Se você não se enquadrar, a própria sociedade vai dar um jeito em você ir, tranquilamente. Então, não que eu sou contra o governo, sou contra essa forma de governo que só perpetua quem está lá. Ou seja, fundo partidário de 4 bilhões. Quem usa o fundo partidário? Quem já é eleito. Um cidadão comum, se quiser candidatar a senador, como é que ele faz? Como que nós vamos fazer? O cara tem 4 bilhões para